O nosso Senhor quer que você tenha experiência com Ele. Este é o estudo de número 704 aqui do nosso canal Jaboque, que vamos orar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Nós vamos ver sobre experiências com Deus logo após a nossa vinheta. A experiência do homem com Deus faz o homem se sentir mais perto de Deus e até mesmo mais amado por Ele. Vamos ao nosso tema, experiência com Deus. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 34, verso 8. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. A Bíblia ela mostra que o nosso Deus, ele se revela ao homem desde o começo da humanidade. Ele é um Deus que tem se revelado como um Deus pessoal. Deuteronômio no capítulo 4, verso 7. Olha o que Moisés fala para o povo de Israel: pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus. Sempre que o invocamos, olha a fala de Moisés para o povo de Israel em todos os momentos. O povo de Israel precisava entender que eles tinham um Deus poderoso, um Deus pessoal, um Deus que estava caminhando com eles no deserto e um Deus que conduzia aquele povo, protegia, supria aquele povo. Mas também o profeta Isaías, ele mostra uma experiência muito linda, muito maravilhosa que ele teve com Deus e a vida dele foi transformada. Vamos ver Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que faleceu o rei Uzias, olha o que Isaías fala: eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, a aba do seu manto preenchia todo o templo. Olha a visão do profeta Isaías. O que levou Isaías a ter essa experiência com Deus? A morte do rei Uzias trouxe muita tristeza ao povo de Judá, porque Uzias foi um rei que reinou durante 52 anos. Ele fez reformas muito importantes para o povo de Judá. Ele reformou as defesas de Jerusalém, ele fazia inovações tecnológicas, ele reforçou o exército e entre outros benefícios muito significativos para o povo de Judá, como agricultura e pecuária. O rei Uzias era considerado como um grande rei, assim como Salomão e como Davi. E Isaías, tendo toda a tristeza do povo sendo vista por ele, tendo ele também tristeza de ter visto a morte de um grande rei, ele teve uma visão, a visão gloriosa, fez Isaías estar humilde, percebendo quem realmente ele era diante de Deus. Isaías capítulo 6, verso 5. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deus estava se revelando para Isaías que o rei Uzias pode ter sido considerado um grande rei, mas ele estava tendo a visão do rei todo-poderoso, ele estava tendo a visão do Senhor dos exércitos e humildemente ele reconhece que ele era um homem pecador. E o profeta Isaías, ao ouvir a voz do Senhor, ele viu que Deus é misericordioso e ele atendeu ao chamado do Senhor. Isaías capítulo 6, verso 8. Em seguida ouvi a voz do Senhor que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós?
Ao que prontamente respondi, olha a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, aleluias! Olha que experiência tremenda. Ele teve a vida transformada, ele reconheceu que ele precisava do grande, verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A experiência de Jó também é uma experiência marcante. Jó, ele teve intimidade com Deus depois que ele teve aquela experiência. Antes do sofrimento de Jó, ele era um homem poderoso, ele também era um homem temente a Deus, mas ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Jó capítulo 1, verso 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó conhecia a Deus somente de ouvir falar, e mesmo ouvindo falar sobre quem era Deus, ele tomou uma posição diante de Deus. Ele foi reto, ele foi íntegro, ele foi temente, mas após a experiência que ele passou com todo aquele sofrimento, ele passou a conhecer a Deus de perto. Ele começou a reconhecer que Deus realmente era o Todo-Poderoso, e pode ter certeza, é diferente você ouvir falar de Deus de você caminhar com Deus. Jó capítulo 42, verso 5 diz: de fato, meu ouvido já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu a autoridade de Deus, o Todo-Poderoso. Para ele passou a ser diferente, pois ele teve experiência com Deus. Jó, diante do Senhor, ele reconheceu quem ele era, e humildemente, sabe o que ele fez? Ele mostrou arrependimento ao Senhor. Jó capítulo 42, verso 6, que diz: por esta razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Olha que tremendo! A experiência de Jó foi uma experiência que ele passou pelo sofrimento, mas ele reconheceu quem era o Deus que ele tinha ouvido falar, e é Deus de relacionamento. Aleluias! O que levou Jó a ter a experiência com Deus foi o sofrimento. Ele perdeu tudo, mas ele entendeu que o Deus Todo-Poderoso é soberano. Jó 42, 1 e 2, olha o que ele fala. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. A experiência de Jó, além dele ter reconhecido o poder do Deus Todo-Poderoso, ele reconheceu que Deus está no controle de todas as coisas. Paulo, ele é um homem que mostra quantas experiências que ele teve com Deus, mas uma experiência que foi divisor de águas na vida de Paulo foi a conversão dele lá no caminho de Damasco. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele foi transformado. Um homem que era perseguidor, que era fariseu, foi transformado em um discípulo convertido a Cristo Jesus. Atos capítulo 9, verso 3 e verso 4. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, ele estava indo para Damasco para poder prender aqueles que tinham aceitado a Cristo como Messias, como Senhor, como Salvador. E quando Paulo ouve esta voz, ele pergunta quem que estava falando com ele. Atos capítulo 9, verso 5, ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele
ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Diante do Todo-Poderoso, a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar, porque ele é o Senhor, porque ele tem todo o poder. E aquele homem que achou que estava agradando a Deus, fazendo aquela perseguição aos cristãos, ele achou que o que ele estava fazendo era defender ao próprio Deus. Ele era fariseu, ele era zeloso pela lei, mas o Todo-Poderoso é o que conhece o coração. O Senhor conhecia a sinceridade dele e a experiência de Paulo, aonde ele se encontrou com o Senhor, fez entender quem realmente ele era. Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, verso 13. A mim, Paulo falando, que em tempos passados eu fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante minha ignorância e incredulidade. Olha a mudança daquele homem, aquele homem que achava que estava fazendo um favor para Deus, ao contrário, ele estava perseguindo os servos do Filho de Deus. O que levou Paulo a ter esse encontro, essa experiência com o Senhor? É porque ele era zeloso pela lei, ele achava que o que ele estava fazendo era certo, mas aquela experiência tornou ele um modelo para nós. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16 diz: todavia, por este motivo mesmo me foi concedida misericórdia, para que em mim, olha como Paulo mudou, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse num modelo para todos quanto haveriam de crer nele para a vida eterna. Quantas experiências Paulo teve com o Senhor. A conversão foi a mais importante, porque a salvação é sempre a mais importante. As outras experiências só nos mostram o quanto o apóstolo Paulo aprendeu a ser dependente de Deus, aprendeu a ser servo do Senhor. Aquele que perseguia passou a ser perseguido. Mas tem outra pessoa que teve uma experiência maravilhosa e eu quero meditar com você sobre a experiência dessa pessoa. É Tiago, o irmão de Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Olha, João capítulo 7, verso 5 diz: pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele, e Tiago não acreditava que Jesus era o Messias tão esperado por Israel, que Jesus era o Filho de Deus. Ele não aceitou a Jesus enquanto Jesus estava vivo. Ele viu milagres que Jesus fez e ele, assim como os outros da família, achavam que Jesus era fora de si, achavam que Jesus tinha perdido o juízo. Marcos capítulo 3, verso 21, quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, olha o que eles fizeram: partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Entre os familiares estava Tiago, mas após a morte de Jesus na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus ele apareceu para muitas pessoas, e Tiago pode ter sido um dos que viu a Jesus e ele foi transformado. Atos capítulo 1, verso 14, olha a transformação. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Olha que tremendo agora. E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os irmãos de Jesus estavam aguardando a descida do Espírito Santo juntamente com os apóstolos, com os discípulos. E Tiago antes era aquele homem que não tinha reconhecido a divindade de Jesus. Agora
após a ressurreição de Jesus, ele pode ter tido um encontro único, transformador e de incrédulo. Ele passou a ser líder da igreja de Jerusalém, ele se tornou uma coluna. Gálatas capítulo 2, verso 9. E quando reconheceram, é Paulo falando, a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita e a minha Barnabé em sinal de comunhão fraternal, e concordemente ficou estabelecido o que nós buscaríamos, os não-judeus e eles, os circuncisos. Paulo, ele foi reconhecido que ele poderia trabalhar, poderia pregar para os gentios, e quem foi determinante nisso foi Tiago, irmão de Jesus. Tiago, ele era reconhecido, sabe como? Como joelhos de camelo, porque ele tinha uma vida de constante oração, uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, o que levou Tiago a ter essa experiência maravilhosa com o Senhor foi o arrependimento. Ele passou a buscar mais e mais a presença do Senhor, ele passou a querer mais e mais intimidade com o nosso Deus. E o salmista Davi, no nosso texto base, ele nos convida justamente a isso, a provarmos o Senhor. Salmo 34, verso 8, olha o que diz: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. O que o salmista Davi está falando, ele está te chamando a ter experiência com o Senhor, a constatar que o Senhor realmente é bom. Davi, ele nos convida a nos colocarmos na dependência de Deus, a nos colocarmos nas mãos de Deus, a provarmos da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Mas ele também nos mostra que precisamos ser perseverantes, que precisamos confiar, porque nós temos no Senhor um abrigo seguro, um refúgio certo e um amigo verdadeiro. Louvado seja nosso Deus. Assim como Davi teve inúmeras experiências com Deus, lembra? Ele matou urso, ele matou leão, ele matou gigante, ele derrotou exércitos. Como Deus fez muitos milagres na vida de Davi, e assim como Davi, que teve muitas experiências com o Senhor, ele te convida para que você tenha experiência com o Senhor, para que você aprenda a depender e a confiar no Senhor. Salmo 84, verso 12, para concluirmos, olha a oração de Davi: ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. O que Davi fala para você: prove do Senhor, tenha experiência com o Senhor e você vai constatar que o Senhor é bom. Sabe por quê? Porque você vai aprender a depender do Senhor, a confiar no Senhor e a entender que você no Senhor está protegido. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, comente, compartilhe, deixe o seu like, e caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, que o nosso Senhor Jesus maravilhoso e bondoso possa te abençoar cada vez mais e mais. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.